Uma coisa é certa, a gente não quer que falte tecido e muito menos que sobre uma metragem exagerada no momento que a gente vai confeccionar uma peça de roupa. Por isso, esse é um dos questionamentos mais frequentes e comuns que eu recebo por aqui. Qual a metragem ideal de tecido para cada modelo? Tudo vai ficar mais claro para você quando você entender a estrutura de um tecido, como ele nos é apresentado no momento que a gente vai até uma loja e compra nesses rolos e qual a sua medida padrão. Exatamente aqui, dessa forma, como eu estou segurando essa miniatura de rolo de tecido, você já consegue visualizar como as nossas roupas são cortadas nesse tecido. Ou seja, aqui eu tenho a largura do tecido, que a gente chama de largura padrão, varia ali de 1,30 m a 1,5 m, ou seja, essa largura aqui nunca muda. E se estamos falando de largura, a gente está também se referindo às nossas larguras, ou seja, às nossas circunferências. Então, todas as minhas circunferências horizontais vão estar nesse sentido, ou seja, todas as minhas alturas, que são, comprimentos, estarão aqui. Então, ele está posicionado exatamente da forma como as minhas roupas serão cortadas. Então, é muito comum que a gente escute costureiras mais antigas, e eu me coloco aqui porque eu também falo dessa forma, porque eu aprendi assim, falar em alturas. Então, quando a gente vai comprar um tecido para fazer uma camisa, por exemplo, eu vou me referir a alturas. Eu quero uma altura para o corpo, depois uma altura para a manga, então a gente trata esse comprimento como alturas e assim acaba ficando um pouco mais simples da gente entender. E tendo em vista que essa largura nunca vai mudar, a gente precisa definir no nosso processo de modelagem ou no momento que a gente vai criar alguma peça intuitiva, quanto a gente vai precisar comprar aqui de comprimento. Então, o rolo de tecido está lá na loja, a gente chega e vai pedir, eu quero 1 metro. A funcionária, enfim, a vendedora vem, mede 1 metro, corta e te entrega. Então, você vai ter sempre 1 metro pela largura. Eu quero 2 metros. Ela vai medir aqui 2 metros, vai cortar e vai te entregar. Você vai ter agora 2 metros pela largura padrão do tecido. Outra coisa muito importante do porquê dessa estruturação e desse corte da peça nesse formato no tecido é porque normalmente o sentido do elastano dos tecidos estão aqui. Ou seja, estão aqui, o tecido vai sempre esticar assim. Então, se o meu tecido estica aqui, onde no meu corpo eu preciso ter o tecido esticando? Nas minhas larguras, no busto, no quadril, aqui o elastano é realmente indicado. No comprimento eu não preciso ter elastano, porque o meu comprimento ele não muda, eu tenho a minha altura e ela não muda. Já as minhas circunferências, elas precisam ter mobilidade, conforto e é onde o elastano do tecido é aplicado. Eu tenho uma aula bem completa sobre esse tema lá no meu canal no YouTube, onde eu uso várias miniaturas de modelagem em cima dessa minha miniatura de tecido para poder te mostrar como você vai fazer esse cálculo. Então, se você não assistiu essa aula lá, eu indico que você entre lá no meu canal para assistir. Mas hoje, aqui nessa aula, nesse vídeo rapidinho, eu já vou te trazer algumas dicas e algumas situações que vai te ajudar nesse cálculo. Para esse primeiro exemplo de uma blusinha sem forro, sem mangas, a gente vai calcular uma altura para a blusa. Então, é onde entra a nossa altura, que é o que a gente quer de comprimento para a blusa. A gente vai posicionar nossa fita métrica, vai delimitar até onde eu quero o comprimento dela, se ela vai ser cropped, se ela vai ser comprida, e eu vou pegar essa medida. Aqui no meu caso, eu estabeleci 50 centímetros. Então, essa é a metragem de tecido que eu vou comprar. Mas vou comprar assim exata, Natália? Não, porque aqui eu ainda vou ter alguns detalhes de acabamento, como por exemplo, a barra da blusa, as margens de costura. Então, eu gosto de pelo menos acrescentar 10 centímetros. Então, eu posso comprar 60 centímetros que o meu tecido vai dar certinho. Se o exemplo for um colete, o colete é sempre duplo. Então, a gente precisa comprar 2 vezes. Ou a gente precisa comprar um tecido específico para forro. Então, a gente vai estabelecer novamente
o comprimento do colete, vai fazer isso vezes 2 e vai acrescentar aí pelo menos uns 20 centímetros para todos os acabamentos. Se estivermos falando de camisas, como por exemplo essa minha, a gente vai precisar tirar a altura da camisa e a altura das mangas, porque a gente não pode desconsiderar que nós temos mangas. Além disso, nós temos detalhes nessa peça, golas, punhos, colarinhos, então a gente precisa também considerar isso. Então a gente vai tirar a altura que a gente quer para essa camisa. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu quiser uma camisa mais longa, 70 centímetros. Depois eu preciso tirar o comprimento da minha manga, vou colocar aqui uns 60 centímetros, que já me dão 1,30. E eu posso acrescentar aí tranquilamente mais uns 40 centímetros para todos esses detalhes, né, a mais, para um vestido a mesma linha de raciocínio, sempre considerando os comprimentos. Se o vestido tem um corte reto, a gente apenas vai delimitar o comprimento dele, acrescentar uma metragem para todos os acabamentos e essa vai ser a metragem certa. Se o vestido tiver também alguma parte dele que seja dupla, a gente precisa considerar. Se ele tiver forro, a gente pode comprar um tecido diferente para forro ou do mesmo tecido e precisa considerar essa altura. Se ele tiver manga, entra o mesmo cálculo que a gente fez para a nossa camisa, a gente precisa considerar essa manga. Vamos falar de calça. Calça, muita gente tem dúvida, mas normalmente a gente precisa medir da nossa cintura, né, se ela for começar na cintura, até o comprimento que a gente quer da calça. Essa medida a gente vai duplicar, a gente vai comprar 2 vezes ela. Porque dificilmente uma calça ela consegue ser encaixada apenas em uma altura, só se realmente for um tamanho PP, bem pequenininho. Então eu já sempre indico que a gente duplique. Então a gente mede o quanto a gente quer de comprimento para essa calça, multiplica por 2 e ainda acrescenta as margens para acabamento. Vamos combinar aqui? Sempre de 20, 30, 40 centímetros para cima, para a gente ter essa margem e essa folga. Se a gente errar alguma coisinha de algum detalhe de acabamento, como por exemplo calça, que tem cós, passante, braguilha, tem vários detalhezinhos, a gente tem essa sobra de tecido como uma margem realmente de segurança pra gente. As saias normalmente têm o cálculo muito simples, porque como elas não têm gancho e elas têm essa modelagem um pouco mais reta, só as alturas normalmente já são suficientes. Muda aqui quando a nossa saia não tem um corte reto, ou seja, mais ajustadinho no corpo, e a gente tem os detalhes evasê ou até mesmo godê, que daí precisam de um volume maior de tecido. Mas se a sua saia tiver o corte reto, é a mesma coisa que você se baseou aqui para todos os outros cálculos. Coloca onde a sua saia vai começar e onde ela vai terminar. Então, se ela for uma saia mais curta aqui, mais ou menos uns 40 centímetros, você pode acrescentar mais uns 20 centímetros aí para a gente poder fazer um cós legal, fazer todos os detalhes, barra dela para fazer uma barra bonita. E essa é a metragem de tecido correta. Eu posso garantir para vocês que com o tempo a gente vai pegando o jeito e esse cálculo vai ficando mais simplificado. O importante aqui é que a gente entenda realmente essa estrutura do tecido, essas alturas que a gente precisa considerar, já que a largura é uma largura padrão, que a gente não consegue alterar. Agora, os comprimentos, a gente tem essa liberdade de fazer o cálculo e chegar o mais próximo possível do ideal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. Me segue no Instagram e também lá no canal no YouTube, que tem muitas dicas legais. Um beijo e até o próximo vídeo.